pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre Adam Smith e o nascimento da economia moderna. Meu nome é Lucas e junto com o João a gente vai explicar de forma bem simples e objetiva quem foi Adam Smith e por que ele é considerado o pai da economia moderna. Durante o vídeo a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico que ele viveu, as principais ideias com a divisão do trabalho, a mão invisível, o laissez-faire, e também a influência que ele teve nas teorias econômicas do dia de hoje. Adam Smith nasceu na Escócia em 1723 e viveu um período de grandes transformações. Ele vivia lá no século XVIII, que era o início da Revolução Industrial, o auge do iluminismo também, que é um movimento que valorizava a razão, a liberdade e o progresso científico. E nesse cenário, o Smith começou a desenvolver suas ideias que mudaria completamente a história e o jeito de pensar da economia. Então, antes de Smith, predominava o mercantilismo, um sistema que os governos controlavam o comércio, acreditavam que a riqueza de um país estava ligada ao acúmulo de ouro e de prata. E ele acreditava que ele era contra essa ideia, Ele acreditava que a verdadeira riqueza vinha do trabalho produtivo e que a economia podia se organizar de forma mais eficiente se as pessoas tivessem a liberdade de produzir e trocar os próprios bens. Outra teoria bastante famosa também dele é a teoria dos sentimentos morais. Antes dele falar de economia, ele escreveu a teoria dos sentimentos morais lá em 1759. Nesse livro ele explicava que os seres humanos não são movidos apenas pelo interesse próprio, mas também pela empatia, que ele chamava de simpatia, Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é o que faz as pessoas desenvolverem um senso de moral e justiça. Ele também fala sobre o espectador imparcial, que seria como uma voz interior que faz a gente refletir sobre as nossas atitudes. Isso mostra que, para Smith, o comportamento humano tem uma base moral e que o equilíbrio entre os interesses próprios e o respeito pelo outro é essencial para o funcionamento da sociedade. E outra ideia super famosa, talvez uma das mais famosas dele, é a riqueza das nações e a divisão do trabalho. Então, lá em 1776, ele publicou a obra A Riqueza das Nações, que defendia que o trabalho é a verdadeira fonte de riqueza de um país. Um exemplo clássico que ele usa é a da fábrica de alfinete. Quando um trabalhador se especializa em uma etapa de produção, a produtividade aumenta muito. Essa é a ideia da divisão do trabalho, que se torna um processo produtivo mais eficiente e gera mais prosperidade. E além disso, ele mostra que quanto maior o mercado, mais as pessoas podem se especializar, e isso impulsiona ainda mais o crescimento econômico. Uma das ideias mais conhecidas de Adam Smith é a mão invisível. Ela representa o equilíbrio natural que surge quando cada pessoa busca seus próprios interesses dentro de um mercado livre. Mesmo sem perceber, ao buscar o próprio lucro, o indivíduo acaba contribuindo para o bem-estar de toda a sociedade. Vou dar um exemplo. O padeiro não faz pão por bondade, mas porque quer ganhar dinheiro. Mas ao fazer isso, ele está ajudando outras pessoas a se alimentarem. Esse é o mecanismo da mão invisível, a soma dos interesses individuais, gerando um benefício coletivo. E isso se conecta com o conceito de laissez-faire, que significa literalmente deixe fazer. E Smith acreditava que o Estado deveria interferir o mínimo possível na economia, cuidando apenas da segurança, da justiça, da propriedade privada. Assim, o mercado se autorregula por conta própria e de forma natural. Agora, eu quero contar um pouco sobre a liberdade econômica e a influência posterior. As ideias de Adam Smith deram origem ao liberalismo econômico, que defende a livre concorrência, o livre comércio e a mínima intervenção do Estado. Esses pensamentos influenciaram grandes economistas como David Ricardo, Thomas Malthus e John Stuart Mill. Mais tarde, inspiraram também o neoliberalismo, com pensadores como Milton Friedman. Mesmo séculos depois, as ideias de Smith continuavam sendo uma base essencial para entender o capitalismo moderno e discutir o papel do Estado na economia. Em resumo, Adam Smith mostrou que o desenvolvimento econômico está ligado à liberdade, ao trabalho e ao interesse individual, sempre equilibrando pela moral e pela ética. Por isso, ele é lembrado não apenas como o pai da economia moderna, mas também como um pensador que uniu a ética e a economia.
E eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os pensamentos de Adam Smith e como suas ideias continuam vivas até hoje. Muito obrigado!